Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência novamente na questão de número 291, só que agora nós vamos mudar de tema. Terminamos o tema anterior, agora nós vamos começar um novo tema. Agora é relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos metades eternas. Olha que maravilha. Então, já vamos logo para a pergunta. Kardec pergunta assim: além da simpatia geral, oriundas da semelhança que entre eles exista, votam seus espíritos recíprocas afeições particulares? Resposta: do mesmo modo que os homens, né? Olha só. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas, afeições particulares. Então, é o processo recíproco. Do mesmo modo que os homens, né? Sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então é óbvio que no nível mais elevado, esses laços que os prendem não se acha exposto às vicissitudes das paixões. E nós sabemos que as paixões são tudo aquilo que nos oferecem a porta larga. Porque, como eu já disse outras vezes, quando se fala em paixão, a pessoa pensa: fulana foi minha paixão. Fulano foi minha paixão. Não é dessa paixão que eu estou falando, não, gente. De homem e de mulher, não. Nós estamos falando das paixões recíprocas, né? Então, tudo é recíproco. Então, nós estamos falando da paixão, se daquele que é apaixonado pela sua moto, pelo seu carro, pela sua casa, pela sua fazenda, por aqueles que são apaixonados pela sua família, pelo seu cachorro, pelo seu gato, né? Aqueles apegos materiais. Então é lógico que para esses seres mais evoluídos é bem ameno esse estado de perturbação. Na questão 292, alimentam ódio entre si os espíritos? Alimentam ódio entre si os espíritos?
Entre os espíritos existe ódio. Agora, isso é relativo, né? Nós temos que analisar em que classe encontra-se esses espíritos. Porque na classe dos espíritos sublimes, perfeitos, puros, esse sentimento não existe, a não ser só o sentimento do amor. O que diferente acontece com os seres mais inferiores. Mas aqui os bons espíritos, eles já nos dizem assim: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Gente, isso aqui é coisa séria. Eu me esqueço qual a pergunta, 600 e pouco. Vai ficando tarde da madrugada assim, né? Porque já é bem tarde, deixa eu ver quantas horas, já é 2h05 da madrugada. Mas todo dia sim, então eu não me preocupo. Eu não tenho tanta necessidade de dormir também. Eu me esqueço qual a pergunta, mas Allan Kardec pergunta aos bons espíritos, mais ou menos assim: exerce os espíritos influência, ou melhor, influi os espíritos em nossas vidas? Parece que é assim mesmo. Resposta: não só influi, como são eles que vos dirigem. Então aqui nós observamos, olha, alimentam ódio entre si os espíritos. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Você entendeu isso? Que as inimizades e as dissensões me desculpa, são por esses espíritos insufladas. Eles intuem, eles inspiram. Então, eles aproveitam ali que aquele encarnado encontra-se com um nível vibratório baixo e eles os inspiram, os intuem. Você observa, por exemplo, nada contra, mas só para uma questão de estudo. Esses espíritos, eles é que intuem o homem atrair a mulher atrair o homem. Porque se nós pararmos, eu vou continuar ainda, gente, com outro assunto.
Porque se nós pararmos para analisar, o homem e a mulher só mudam de nome e de casa. Porque fora isso, todo mundo é igual. Não é não, Luiz. É. Para aquele espírito que já é evangelizado, tanto a mulher quanto o homem, é tudo igual. Agora, para aquele espírito que é selvagem, que é animal, que é um quadrúpede insaciável, ele necessita de trair todos os dias ou constantemente. Ele precisa estar buscando fora constantemente, porque ele é insaciável, porque ele é primitivo, porque ele é um quadrúpede, porque ele é um animal na baia. Porque o espírito evoluído ele não possui, ele não tem essas necessidades. Esses espíritos, eles é que são os responsáveis, em parte, por esses jovens cedo se perderem no mundo das drogas, das bebidas, pelas jovenzinhas se perderem no mundo da prostituição. Eles inspiram, mas dizendo a todos vocês que esses espíritos encontram o princípio condizente à necessidade deles nas pessoas. Então, como eu já disse em outros vídeos, muitas pessoas dizem assim: ah, mas a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca, é o espírito que não presta. A necessidade está no espírito. Não é o teu corpo que necessita de cerveja, nem de pinga e nem de sexo. É o teu espírito que é pobre, que não presta, que é negativo. É o teu espírito que necessita do que não faz bem à evolução do próprio eu. Então, esses espíritos impuros, neles há ódio, são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Se vocês pudessem, gente, observar num campo de futebol de 50 mil torcedores, o quanto esses espíritos insuflam na mente daqueles torcedores. Vocês não têm noção. O quanto eles inspiram aqueles torcedores a agitar, gritar. Vocês observam que esses campos de futebol, eles têm a mesma forma dos circos de Roma, quando milhões de cristãos na época foram sacrificados. Agora, gente, naquela época existia os circos de Roma. Interessante que hoje em dia os circos de Roma é o mundo. Todos nós degradamos conosco mesmo. Naquela época, os cristãos, eles degradavam contra os leões, as feras que estavam fechadas meses sem comer. Hoje em dia, nós degradamos com todos os animais que se encontram soltos no nosso meio. Animais como orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza.
a não aceitação, a falta de humildade. Animais como seres humanos sem cultura. Como um dia, uma jovem numa padaria, eu presenciei isso. Uma senhora chegou vestida de máscara, de um capacete assim, parecendo um robô, bota até o joelho, luvas, manga comprida. E ela chegou, a mocinha falou assim, posso ajudar? Falou assim, 3 pães, por favor. E num descuido, a mocinha pegando os pão ali, os pães com aqueles garfos, né? Ela não viu, ela não percebeu, coitadinha. Ela esbarrou a mão em um daqueles pães e a mulher viu. A mulher viu. A mulher foi lá e chamou o gerente e fez o gerente despedir aquela funcionária. Se ele não despedisse, ela ia chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência, ia chamar a vigilância sanitária e ia fechar a padaria dele. Olha, vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Eu não sou santo. Mas que eu pedi para que o coronavírus entrasse no lombo daquela mulher, eu pedi. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Ou vocês acham que vocês estão falando aqui com uma pessoa perfeita? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas, justamente no século 21, 2021, com tanto avanço tecnológico, esse vírus aí nos trazendo uma forma, assim, de reforma íntima, reforma moral, de respeito pelo próximo. O que adiantou para uma criatura dessa pedir para que a funcionária fosse despedida? Pedir para a funcionária pegar aqueles pães e jogar no lixo e pegar outros pães, eu concordo. Eu concordo. Mas pedir para a funcionária, para o patrão despedir a funcionária, senão aí ia chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência e a vigilância sanitária fechar o estabelecimento dele? Vocês vão me perdoar o que eu vou falar, mas eu pedi para que o vírus aproximasse e matasse ela mesma. Luiz, mas você não pode falar isso. Não posso por quê? É só as pessoas que têm o direito de ter sentimento negativo uns contra os outros. Eu fui negativo sim naquele momento, sim. Porque eu não admito que faça isso com um irmão meu em processo de evolução. Se ela quer ser arrogante, se ela quer ser egoísta, por que ela não abre uma padaria para ela? Abre um supermercado, abre um açougue, abre uma loja de roupa para ela. Não fica aí na sociedade humilhando os outros, não. Um ser imundo desse tem que ser retirado da terra e levado para as trevas. Ficar fazendo ficar fazendo o que aqui na terra? Uma imunda dessa? Não estou julgando ela, não. Mas se ela não encontrou o dela até hoje, ela vai encontrar o dela. Não é julgando, pode parecer. Mas ela mesmo plantou nela. O que vai acontecer nela? Ainda junto meus pensamentinhos, aí que vai brotar logo. E daqui a pouco eu vou responder pela morte dessa mulher. Ai, meu Deus do céu. Então, alimentam ódio entre si os espíritos. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Mas quem sabe nessa hora eu estava recebendo, né, uma inspiração de um espírito negativo para pensar aqui a respeito dela. Mas eu pensei mesmo, não vou mentir não.
Porque tem gente que fala assim, eu não pensei em nada. Não, eu pensei mesmo. Falei assim, podia morrer, podia ir para os esquinos dos infernos essa mulher. Eu não admito que haja com injustiça perto de mim. Não admito. Olha, gente, tem algumas coisas que eu não admito nessa terra. Mentira é uma delas. Judiar de criança é outra. Judiar de mulher é outra. Injustiça, assim como eu vi lá, é outra dessa. Não mexa comigo nessas questões não, porque eu viro bicho. Eu viro bicho. Eu já sou um quadrúpede mesmo. Tô nem aí. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas só que no próximo vídeo, né?